irmãos. Amém? Está todo mundo aí ainda, né? Glória a Deus. Para a gente ganhar tempo, abra sua Bíblia. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Atos 4, versos 11 e 12. A minha versão diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Pode tomar seu lugar? Queridos, hoje eu quero conversar com vocês sobre salvação, né? Afinal de contas, essa é a razão principal pela qual você se converteu, né? O maior atrativo, obrigado, querido. O maior atrativo, com certeza, que te fez querer estar na presença de Deus foi o atrativo da salvação. Afinal de contas, nós lutamos todos os dias por causa da nossa salvação. Afinal de contas, tudo que nós fazemos na nossa vida é por causa da nossa salvação. Sem a salvação, certamente nós não estaríamos seguindo a Cristo. Certamente, sem a salvação, não haveria cristianismo. Então, é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós acreditamos na pregação que um dia alguém fez para nós. O profeta Isaías, certa vez, ele perguntou: quem deu crédito à nossa pregação? E eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, você deu crédito à pregação que alguém fez para você. E eu quero meditar com você nessa noite, conversar um pouco com você acerca da questão da salvação. O que é que você entende no que diz respeito à sua salvação? A salvação pessoal, a salvação da igreja, a salvação do corpo de Cristo, a salvação da noiva de Cristo. Se alguém te perguntar, a respeito da salvação, da sua fé, o que você vai dizer para essa pessoa? De que forma que você vai defender a questão da sua salvação? Como é que você vai se comportar se alguém chegar para você e falar: olha, me fala um pouco acerca dessa salvação que você prega? O que é que você tem a dizer? O que é que você teria a dizer para essa pessoa? Dentro desse contexto, desse texto que nós lemos, eu quero te convidar a pensar um pouco comigo em pelo menos 4 aspectos da salvação. Para que você possa, caso você ainda não tenha, para que você possa ter diretrizes fundamentadas na Bíblia para defender a sua fé no dia que alguém pedir-lhe a razão da sua fé. Porque se isso ainda não aconteceu, esteja certo, isso vai acontecer.
pastor comentava, eu não me lembro se foi hoje pela manhã ou se foi ontem à noite, que ele falava acerca dessa questão que nós seremos confrontados. Nós seremos confrontados diretamente acerca da nossa fé, acerca do nosso credo. E hoje pela manhã nós falávamos na escola dominical, no contexto da igreja perseguida, que é o que nós estamos estudando, as igrejas perseguidas. Por que é que elas são perseguidas? Exatamente por causa da sua fé, por causa do seu credo, por acreditarem em Jesus, por crerem no Evangelho. É por isso que elas são perseguidas. Então eu quero falar com você nessa noite acerca de pelo menos 4 aspectos da salvação, para que você possa ter bagagem para defender a sua fé quando alguém te pedir a razão da sua fé ou a razão da sua salvação. Quando alguém te questionar acerca do Evangelho, quando alguém te questionar acerca de Jesus. Hoje de manhã, um dos pontos da nossa lição tinha uma referência à nossa Constituição brasileira. Quem lembra? Artigo, Poliana lembra. Muito bem. Viu? Nós aprendemos isso hoje na escola dominical. Que no artigo 5º, no inciso 6º da nossa Constituição Federal, do ano de 1988, está escrito, é garantido o nosso direito de culto, a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de fala. Mas se você não sabe que isso está na Constituição, como é que você vai defender o seu direito de falar do Evangelho? Glória a Deus que nós ainda temos liberdade para isso. Mas existem países que as pessoas já não podem mais propagar a salvação. Então, o primeiro aspecto que eu quero falar com você nessa noite é sobre a regeneração. Todo salvo, antes ele precisa ser regenerado. Antes ele precisa passar pelo processo da regeneração. Essa regeneração é uma ação decisiva do Espírito Santo, na vida daquele que é salvo. O Espírito Santo está pronto, disponível para regenerar, para transformar, para mudar a sua mente, a sua mentalidade. Mas é preciso que você esteja disposto, disponível. É preciso que você tenha um coração quebrantado, um coração ensinável, para que o Espírito Santo de Deus possa realizar esse processo da regeneração. Ele cria, uma nova natureza em nós, ok? Ele cria uma nova natureza no nosso interior, transformando de forma que nós nos tornaremos uma nova criatura. É a renovação espiritual do indivíduo que acontece quando o Espírito Santo de Deus entra na vida dele. Vamos ver o que está escrito lá em Tito 3, versículo 5. O irmão vai colocar ali para a gente. Carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Veja ali. Não pelas obras de justiça que houvemos feito, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Então veja que todas as pessoas que experimentam a salvação, elas vão passar por essa lavagem regeneradora do Espírito. Está na Bíblia. Basta você se dispor a passar
por essa lavagem regeneradora. Mas como isso acontece, pregador? Isso acontece quando você vem para a escola dominical, isso acontece quando você vem para o culto de domingo à noite, isso acontece quando você está exposto à pregação do Evangelho, quando você está exposto ao ensino da palavra, porque a palavra, queridos, ela traz a luz do entendimento do Espírito para nós. A palavra é que vai trazer claridade àquilo que a gente precisa entender. Então, quando você está exposto à palavra de Deus, você passa por essa lavagem regeneradora e renovadora do Espírito. Amém? Vocês estão compreendendo? Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Diz o seguinte: e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E eis que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Significa que, a partir daqui, você já é uma nova criatura. Significa que, a partir daqui, você vai buscar o entendimento e a revelação da palavra de Deus, para que você possa verdadeiramente se tornar todos os dias uma criatura nova. Irmão, como é que funciona isso? Todos os dias a sua mente, a sua alma, a luz da palavra, ela vai se renovar. Porque o velho homem será vencido, será convencido e será retirado de dentro de você para dar lugar àquilo que essa palavra está dizendo. Você será renovado todos os dias, quando você meditar na palavra de Deus. Você terá uma nova mentalidade. Aqueles pensamentos que haviam lá atrás, pensamentos negativos, pensamentos de suicídio, pensamentos de soberba, pensamentos de inveja, pensamentos de angústia, todos esses pensamentos serão vencidos e varridos, porque no lugar deles, o Senhor vai colocar, segundo a tua palavra, uma mente transformada. No lugar desses pensamentos, Deus vai colocar pensamentos de vida. Porque diz no profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 13, porque os pensamentos que tenho de vós são pensamentos de paz e não de guerra. Para dar o quê? Para dar o fim que nós temos desejado. E o que é que a gente deseja? A gente deseja o melhor de Deus. A gente deseja paz. A gente deseja prosperidade. A gente deseja amar o próximo. A gente deseja se sujeitar à vontade de Deus. Então, se é isso que a gente quer, é isso que Deus vai nos dar. Mas você precisa querer. E para você querer, você precisa ter entendimento para buscar essas coisas. Amém? Seguindo aqui, nascer de novo. Seguindo aqui, João 3,3, o que diz lá? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, todo regenerado tem que nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Então, querido, guarde essa esperança no seu coração, guarde isso na sua mente, porque o reino de Deus, ele é para aqueles que estão dispostos a nascer de novo, a se tornarem novas criaturas. Ok? Muito bem. Então, aqui, o regenerado, ele tem essas qualidades e ele está dentro desses aspectos aqui que nós citamos. Agora, o segundo aspecto da salvação, o segundo aspecto do salvo é a justificação. Todos nós fomos justificados por quem? Pelo Senhor Jesus. Através de quê? Da sua obra. A obra de Jesus, o sacrifício da cruz, o sacrifício no Calvário, a entrega do Senhor pela humanidade nos justificou.
ele na verdade nos tornou justos, porque nós não éramos justos. Mas o Senhor, por sua graça, bondade e misericórdia, ele nos justificou. No processo da justificação ocorre, na verdade, uma mudança de situação, né, da nossa situação diante de Deus. Antes da justificação, nós somos uma pessoa e depois da justificação, nós somos outra. Antes da justificação, nós não tínhamos direito a muitas coisas, mas depois da justificação, nós passamos a ter vários direitos. Ok? Então, a justificação é o ato no qual Deus, né, declara nós pecadores livres de nossos pecados, declarando-nos como justos diante dos seus olhos. Portanto, justificar é declarar alguém justo, né? É a nossa justificação diante de Deus. Vamos ver o que diz Gálatas, né? Gálatas 5, verso 1. Não, perdão, Romanos 5, 1. A justificação, ela precisa estar amparada, né? Em que a nossa justificação está parada? Na graça de Deus. Mas nós manifestamos a nossa justificação através de quê? Primeiro, através da nossa fé. Se nós não tivermos fé, nós não seremos justificados. Veja ali, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente quiser ter paz com Deus, precisamos ter fé. E é a nossa fé que vai nos fazer receber, sentir-nos justificados diante de Deus e dos homens. Vamos lá em Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, queridos, somente em Cristo nós seremos justificados pela nossa fé. Quem tem fé será justificado pelo Senhor. Aqueles que não direcionam, que não manifestam a sua fé em Cristo, não terão direito à justificação. Segundo, a graça de Deus, né? O que nos torna justos? A graça de Deus. Romanos 3:24, coloca para a gente. Diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, aqui a gente percebe que sem a graça de Deus, nós também não seremos justificados. E o terceiro ponto aqui da justificação é o sangue de Jesus. Romanos 5, versículo 9, diz o seguinte: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que vai fazer realmente a diferença? É Jesus na nossa vida. Porque quando ele está na nossa vida, a nossa fé, ela vai colaborar para isso. A graça de Deus vai se manifestar e o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado vai verdadeiramente fazer sentido. Sabe por que muitas pessoas ficam patinando na fé? Sabe por que muitas pessoas ficam patinando na caminhada e não saem do lugar? Porque, infelizmente, elas decidiram acreditar simplesmente naquilo que os olhos mostram. É o movimento, é a emoção, é o barulho, é aquilo que alguém fez de
extraordinário, mas não quer colocar os olhos na palavra e viver na prática aquilo que o Evangelho está trazendo. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas quando é que isso efetivamente faz efeito? É quando você sai da sua casa, no domingo à noite, e vem para a casa de Deus, deixando todas essas coisas para trás. É verdadeiramente quando você está disposto a acordar pela manhã e falar, eu vou aprender a palavra de Deus. É verdadeiramente quando você está disposto a colocar o seu joelho no chão e orar, crendo que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Essa é a realidade. Eu gosto quando o Joseph concorda comigo. Sabe? Vocês estão calados, mas ele está concordando com tudo. Viu? A Bíblia diz que é das crianças que vem o perfeito louvor. Então veja ali, ele está concordando com tudo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. E vamos em frente. Segundo ponto aqui, queridos. Terceiro ponto, perdão. É a adoção. O terceiro aspecto da salvação é a adoção. Porque, na realidade, todos nós somos adotados pelo Senhor. Quando João diz, no capítulo 1, versículo 11 do Evangelho de João, que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ali nós nos tornamos filhos por adoção. A partir de que momento, irmão? A partir do momento que nós confessamos ao Senhor como Salvador, nós nos tornamos filhos por adoção. Irmão, mas o batismo é um testemunho público de fé. Ele tem o seu valor. É fato. Mas nós nos tornamos filhos quando levantamos a nossa mão e confessamos publicamente ao Senhor Jesus. A partir desse momento, nos tornamos filhos por adoção. E a todos que o receberam, a Bíblia diz, deu-lhes o direito de se tornarem, de serem chamados filhos de Deus. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto, ele fala de maneira muito clara, sem um rodeio. Não há necessidade de uma interpretação, não há necessidade de você usar hermenêutica, eu esqueci o nome da outra que fala lá, homilética, para compreender esse texto. Ele está muito claro. Ele veio para os seus quem? Veio para os judeus. Quem é o judeu? É o povo da promessa. Quem rejeitou Jesus? Os judeus rejeitaram. E a todos, quantos o receberam? Quem entra aí? Todos aqueles que confessarem o seu nome. Opa, desculpa, gente. Foi o irmão lá, ó. Foi ele. Todos que o receberam, né, se tornaram filhos de Deus, foram adotados pelo Senhor, né? E aí, né, a partir da nossa conversão, de fato, somos adotados na família divina, somos adotados na família de Deus e, por extensão, somos chamados de filhos. Ok? Isso está claro? Está claro, mas vamos ver a Bíblia, o que a Bíblia diz? Vamos ler, né? Efésios 1, versos 4 e 5. Olha lá, que texto lindo, que vai verdadeiramente comprovar isso aqui que nós estamos falando. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então veja que a Bíblia concorda com tudo que nós estamos dizendo, mas
para isso verdadeiramente fazer sentido, você precisa absorver a palavra, absorver o conhecimento. De fato, quando é que verdadeiramente nós absorvemos? É quando nós conseguimos praticar. Aí, de fato, nós absorvemos. Quando é que verdadeiramente a gente aprende a Bíblia? É quando a gente decora? Não. Decorar, todo mundo decora. Tem um monte de coisa gravada na sua mente que você decorou e está lá guardado. De vez em quando você lembra e você não usa para nada. Por quê? Porque isso não é importante. Ou seja, você não aprendeu, você apenas decorou. Mas quando você acorda de manhã e você se lembra de Deus, você diz, eu tenho que orar, eu tenho que agradecer, eu tenho que louvar a Deus pelo dia, eu tenho que agradecer a Deus pela saúde, eu tenho que agradecer a Deus pelo trabalho, eu tenho que orar pelo meu irmão que está doente, eu tenho que ajudar alguém a fazer alguma coisa, eu tenho que ser útil na vida de alguém. Verdadeiramente, você aprendeu. A gente só aprende de fato, quando a gente faz, quando a gente conhece, né? Quando a gente conhece Deus apenas de ouvir falar. Essas pessoas não são filhos, nem por adoção. Elas apenas conhecem a Deus de ouvir falar. E não é isso que, na verdade, nós queremos. Nós queremos, de fato, usufruir dos direitos do filho. O irmão do pródigo estava em casa, mas ele não usufruía do seu direito de filho. Por quê? Porque ele estava preocupado com tudo que ocorria ao seu redor. Enquanto que o irmão sai de casa, perde tudo, e quando aquele irmão volta, ele volta com uma lição. E qual é a lição que aquele irmão traz? Dentre tantas, uma que eu quero citar aqui. Aquele irmão, ele volta sabendo valorizar aquilo que há na casa do pai. Ele volta com uma mentalidade diferente. Por quê? Lá no mundo ele sofreu, lá no mundo ele foi humilhado, lá no mundo ele foi colocado junto com os porcos, porque ele chegou numa situação que ele não podia fazer nada na sua vida a não ser alimentar os porcos. E o texto diz que ele teve vontade de comer a comida que os porcos comiam. Quando aquele moço volta para a casa do pai, o que aquele moço vê? Ele vê a fartura, ele vê a abundância, ele vê a honra, ele sente o amor do pai, ele tem uma recepção como ele nunca tinha tido na vida. Então aquele moço volta diferente, ele volta transformado, ele volta honrando o pai, ele volta honrando a mesa, ele volta honrando a comunhão. E é isso que nós precisamos entender. Como filhos que somos de Deus, como filhos adotados. O processo da adoção, ele tem que manifestar isso em nós. Nós temos que compreender que temos que honrar a Deus em todas as coisas. É fácil? Não, não é fácil. A gente consegue fazer isso com maestria? Nem sempre a gente consegue. Mas a gente não pode entregar os pontos. A gente precisa continuar tentando, porque um dia nós vamos falhar, mas no outro, o Senhor vai nos honrar, Ele vai nos reerguer, Ele vai nos levantar e vai nos colocar de pé, e a gente vai acertar, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Né? O processo da adoção em nós, né, ele também se manifesta no Espírito. Vamos ver o que diz em Romanos 8,15. Romanos capítulo 8, versículo 15. A gente vai ler o 15 e vai ler mais alguns versículos, tá? Então, veja, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós recebemos o Espírito
não recebemos o espírito de escravidão. Quantas vezes, irmãos, nós nos pegamos presos em dependências das quais a nossa alma tem dificuldade de se livrar, né? E eu não vou muito longe. Estou falando aqui, às vezes, de vícios comportamentais, de posturas das quais a gente quer se livrar e a gente não consegue, porque muita gente prefere dizer isso, olha, isso faz parte da minha natureza, eu sou assim, eu não quero mudar. Talvez, irmão, aquilo que a gente faça não seja nocivo, mas às vezes as posturas, os hábitos, os costumes, eles vão um pouco além disso. E por vezes eles são comprometedores. Por vezes eles são nocivos à nossa vida espiritual. Por vezes eles geram prejuízos. Por vezes eles causam danos na nossa vida. E a gente, vendo o texto que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão. Não se curve a nada que venha te escravizar. Não se curve a nenhuma mania, a nenhum hábito que te torne escravo de determinada coisa que seja nociva para a sua vida espiritual, para a sua saúde física. Entenda que você é livre em Cristo Jesus para tomar as decisões que vão te trazer benefício, para tomar decisões que vão te fazer bem. Porque às vezes a gente se deixa levar por esse espírito de escravidão e a gente se coloca em situações que lá na frente a gente vai olhar para trás e vai perceber, poxa, quanto tempo eu perdi por causa da minha teimosia, por causa do meu orgulho, por causa da minha soberba. Eu fiquei escravo dessa situação durante tanto tempo. Então, o Senhor, ele diz que, olha, porque não recebeste do espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Como filhos de Deus, querido, nós temos deveres, mas nós também temos direitos. Mas nós também temos benefícios. E a gente precisa buscar esses benefícios de Deus para a nossa vida, que podem se manifestar em nós de várias formas. Mas uma das formas que esses benefícios se manifestam é na autoridade que o Senhor nos dá. Ele nos dá autoridade para orar, para repreender o demônio, para verdadeiramente nos livrarmos de determinadas coisas que às vezes vêm nos prender. Então, ele nos deu o espírito de adoção. Passa para o verso 16, por favor. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se há alguma dúvida no seu coração com relação a isso, entenda que o próprio Espírito de Deus, ele testifica, entendeu, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Nós não somos filhos do diabo, como muita gente diz. Nós somos filhos de Deus, porque um dia recebemos ao Senhor, porque um dia fomos adotados pelo Senhor, porque um dia a graça de Deus nos alcançou. Então nós nos tornamos filhos de Deus, verdadeiramente. Verso 17. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A vida em Cristo não será fácil. Nós, de alguma forma, padeceremos. O texto diz que isso é certo. Mas que também é certo que também com Ele,
nós seremos glorificados. E isso, querido, vai se manifestar na nossa vida em algum tempo. Talvez você esteja dizendo, irmão, mas isso está demorando a acontecer na minha vida. É um processo. Deus tem um tempo para cada um de nós. Aquilo que acontece na sua vida e na minha vida acontecerá em tempos diferentes. Mas o importante é que a palavra de Deus vai se cumprir, vírgula por vírgula, a cada ponto e a cada palavra. Deus vai cumprir em nossas vidas. Entenda que o processo de Deus na nossa vida, ele se cumpre quando a gente decide viver as promessas. Quando a gente decide viver debaixo da palavra. Nós estamos vivendo no tempo de Deus. Viver no tempo de Deus é viver no tempo da obediência. Irmão, e quem decide largar Deus para lá e vai, essa pessoa está colocando a sua vida sob sua própria responsabilidade. Você já viu aquele ditado lá no mundo que algumas pessoas, ditado não, aquela fala que algumas pessoas dizem, eu sou o dono do meu nariz? Essa pessoa, ela está conduzindo a sua vida de acordo com a sua própria vontade. Ela vive pelo seu próprio instinto. Ela não está disposta a sujeitar-se debaixo das potentes mãos de Deus, para que no tempo de Deus ele possa exaltá-la. O apóstolo Pedro escreveu isso. Sujeitai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que no seu tempo, no tempo de Deus, não é no meu tempo, ele vai nos exaltar. Amém? Você crê nisso? Mas você precisa estar sujeito à vontade de Deus. Você não pode querer tocar a sua vida pela sua própria vontade. Você decide o que vai fazer. Não. Sujeite as suas decisões à palavra de Deus. E veja se elas estão de acordo com a vontade de Deus. Irmão, como é que eu vou saber se a minha vontade está de acordo com a vontade de Deus? Busque conselho. Na multidão de palavra, de fala, há confusão. Porque você pega conselho com um, conselho com outro, conselho com outro. E cada um vai te dar uma opinião daquilo que você deve fazer. E no final, você vai estar confuso. Mas busque o conselho de uma pessoa que teme a Deus. Busque o conselho de uma pessoa que procura viver a sua vida pautada na palavra. Não espere que essas pessoas sejam perfeitas, mas busque conselho com essas que temem a Deus. Busque conselho com pessoas que estão se esforçando para servir a Deus. E eu tenho certeza que você vai compreender, você vai identificar quando você estiver fazendo algo que agrada a Deus. Sabe por quê? Porque o texto que nós vemos lá atrás diz que o Espírito de Deus, ele vai testificar. O que significa isso? Você vai ler a Bíblia com alguém que vai te ensinar, vai te explicar. E você vai compreender aquilo, como se você entendesse verdadeiramente tudo que foi dito ali. Porque a revelação da palavra, ela vai entrar no nosso coração. Quando a gente está fazendo o discipulado com algumas pessoas, quando você está ensinando ali as primeiras lições, que às vezes as pessoas dizem até, não, eu já conheço isso aqui, eu já li isso aqui. Mas quando você senta com alguém, que ainda que aquela pessoa já conheça, e lê aquele texto que às vezes ela já leu 500 vezes, e você lê novamente, e você conversa sobre aquilo ali, parece que Deus dá para aquela pessoa uma revelação que ela ainda não tinha visto. Ela fala, irmão, eu já li esse texto tantas vezes, mas eu não tinha olhado por esse lado. Poxa, como eu estou feliz de ter esse novo entendimento que a palavra revelou para mim. Isso acontece, queridos, pela palavra. Então, se você quiser verdadeiramente ter paz com Deus, viver em paz com Deus, e se você realmente entende o espírito da adoção de filho que você é,
você vai buscar isso. Deus, Ele vai te permitir passar por algumas dificuldades, por algumas turbulências. Nós padeceremos, isso é certo. Mas com Deus, nós também seremos glorificados. Amém? Jesus veio ao mundo para que nós recebêssemos essa adoção. Coloca para a gente Gálatas lá. Gálatas 4, versos 4 e 5. Jesus veio ao mundo para que nós recebêssemos essa adoção. Veja ali. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que nós recebêssemos essa adoção. Jesus veio. A morte de Jesus nos garantiu esse privilégio. Deus nos deu. Deus não tem netos. Entenda isso. Deus não tem neto. Nós, todos, temos essa posição privilegiada de filho. Irmão, e os meus filhos? São netos de Deus? Não, Deus não tem neto. Deus tem filhos. Os seus filhos terão que confessar ao Senhor Jesus. Levantar a sua mão, um ato de fé publicamente, e passar pelo batismo nas águas, para que eles se tornem filhos de Deus, para que eles cumpram o mandamento. O batismo é um mandamento, é uma ordenança. A ceia do Senhor é uma ordenança. Mas para participarmos dela e do batismo, nós precisamos antes levantar a nossa mão publicamente e receber a Jesus como nosso Senhor, porque foi para isso que o Senhor mandou. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que ele pudesse fazer cumprir a lei em nós. Ok? Jesus, certa vez, ele diz, olha, eu não vim anular a lei, mas eu antes vim cumpri-la. Ele veio fazer cumprir a lei em nós. Ok? Agora somos chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 2. Agora somos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos chamados filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque é assim como Ele é, o veremos. Você crê nisso, querido? Você guarda essa esperança no seu coração? Isso há de se cumprir na nossa vida. Ok? Você precisa crer. Nós sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. O apóstolo Paulo, queridos, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, eu não me lembro se é 1 Coríntios, capítulo 15, 51 ou 52, ou se é em 2 Coríntios. Ele vai falar dessa questão do arrebatamento. Nós nos encontraremos com o Senhor. A Bíblia diz que este corpo, que é corruptível, que é falho, que está sujeito a deteriorar-se, esse corpo, ele vai padecer. Mas nós seremos transformados, ok? Como um piscar de olhos, e nos encontraremos com o Senhor. Porque, verdadeiramente, é isso que nós aguardamos. É essa manifestação do Senhor, né? Nós aguardamos, esse de fato é o ápice daquilo que nós estamos esperando, ok? Esse é o ápice da salvação, né? Vamos para frente. Quarto ponto e último para a gente fechar é a santificação. Então, o primeiro aspecto foi a regeneração, o segundo a santificação, o terceiro a adoção e o quarto a santificação.
Você já ouviu aquele texto de Hebreus 12, 14, né? Que fala sobre a santificação. Mas antes eu quero ler um texto de Romanos 6, 19. A santificação na vida do crente é um processo. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, quando a pessoa está lá no mundo, vivendo sem Deus, os seus membros, o seu corpo, ele se encaixa na parte A do versículo, né? A vida da pessoa. Só que quando nós viemos para Cristo, né? Nós apresentamos os nossos membros para servirem à justiça de Deus. O nosso corpo para servir à justiça de Deus. Para quê? Para que nós possamos alcançar a santificação. Nós seremos santificados quando o nosso corpo, a nossa mente, forem instrumentos de justiça no reino de Deus. Amém? Segundo, Deus nos chamou para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Por que muitas pessoas estão presas na imundícia? Porque a Bíblia, queridos, ela é muito sábia e ela tem resposta para todas as coisas. Veja que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz que aquele que é sujo, suje-se mais, porque um abismo atrai outro abismo. Não é possível que um cego guie outro cego. Em algum momento, eles vão tropeçar. Em algum momento, eles vão cair no abismo. Mas quando você tem o privilégio de ter alguém perto de você que vai abrir os teus olhos, que vai te fazer enxergar a luz da palavra, que você é chamado filho de Deus, que você precisa se santificar, que Deus te chamou para a santificação, que Deus não te chamou para a imundícia, que Deus não te chamou para viver realizando as obras da carne, mas que Ele te chamou para produzir os frutos do Espírito. Aí você entendeu e chegou na plenitude dos tempos. Você entendeu verdadeiramente. Você chegou aonde Deus queria que você chegasse. Então, a santificação é um processo que nós precisamos buscar. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Hebreus 12, 14, para a gente encerrar. Sem a santificação é impossível agradar a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, no final de tudo, nós precisamos nos santificar, porque a santificação fecha esse processo. Se nós tivermos entendimento do que é a regeneração, a doutrina da regeneração, a doutrina da justificação, a doutrina da adoção, e não procurarmos viver a doutrina da santificação, nós estaremos fora. Tudo aquilo que foi dito até agora, sem a santificação, não serve para nada. Então, a santificação, ela se resume em quê? A santificação se resume em
agradar a Deus em todas as coisas. Irmão, mas o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Não faça o que desagrada. Irmão, é simples assim, é simples assim. Quando você quer ver o seu pai e a sua mãe feliz, nós somos um retrato. Em nós se manifesta o retrato do reino de Deus. A nossa casa, ela pode ser uma representação do céu ou uma representação do inferno. Irmão, que comparação pesada é essa que você está fazendo? É verdade. A nossa casa pode ser uma representação do céu ou do inferno, do reino de Deus ou do mundo. Por aí você tira. O que é que você tem que fazer para agradar a Deus? O que é que você precisa fazer para se santificar? Porque a gente falou sobre muitas coisas que todas elas são muito importantes. Mas no final, se não tiver a santificação, esquece, querido. Está tudo perdido. Então guarde isso no seu coração. Siga a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Aplauda o Senhor, se puder.